Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta como título de cessão o da obrigação cedida quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Artigo 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Artigo 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu com respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Capítulo 2. Da assunção da dívida. Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito e entender-se-á dado o assentimento. Título 3. Do adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1. Do pagamento. Seção 1. De quem deve pagar. Artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando-se o credor se opuser, dos meios conduzentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Artigo 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Artigo 307. Só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se derem pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la.